programa não é recomendado para menores de 10 anos. Melhor da vida. O que é melhor da vida hoje, Thiago? O programa Melhor da Vida vai levar você a um novo estágio. A gente vai ter uma entrevista bacana com o Dr. Thomas para falar sobre renda, sobre finanças, sobre você ficar rico. Também vamos ter Raíza Ride, assessora de imprensa, aqui dando dicas sobre imagem. O que você precisa saber para promover sua imagem profissional e dos seus produtos ou da sua empresa? E também nós vamos ter a doutora Eduarda Diógenes, que vai trazer assuntos interessantíssimos sobre harmonização facial, sobre beleza, sobre estética, sobre se conhecer e se aceitar. Você não pode perder. Melhor da Vida está começando agora. Fica aí. Olha quem veio falar com a gente de novo hoje. Thomas dando dicas bacanas sobre como aumentar a sua renda, né, Thiago? É isso mesmo. Se você quer ficar rico, a hora é agora e escute as dicas do Dr. Thomas. Fica ligado que tem muita coisa boa aí. Então, fala pra gente, Thomas, como é que eu faço para aumentar minha renda? É possível aumentar a renda? É perfeitamente possível. A primeira coisa que é interessante falar é que existem dois tipos de renda. E a maioria das pessoas só conhecem um tipo de renda. Existe a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é a renda que você utiliza o seu tempo, o seu esforço, você trabalha para conseguir aquela renda. É a renda que a maioria das pessoas conhece, que é a renda do trabalho, né? E existe a renda passiva, que é a renda que vem sem você trabalhar. É a renda que vem sem seu esforço pessoal, sem necessidade da sua presença física. Então, tem esses dois tipos de renda que é para... E não é mágica, né, Thomas? Quando você fala assim, é uma renda que vem sem seu esforço. Não, você pensa, você faz uma estratégia, você cria uma rotina e a partir de então ela começa a trabalhar por você. Exatamente. A renda passiva geralmente depende da renda ativa, porque você utiliza a sua renda ativa para começar a construir a sua renda passiva. Entendi. Então é a poupança. Você recebe ali um valor do seu trabalho, você precisa começar a se organizar. E aí separa uma parte para investir nessa que você falou, renda passiva. Exatamente. E aqueles investimentos que podem ser ações, pode ser cotas de fundos imobiliários, pode ser renda fixa. Aqueles investimentos eles vão gerando renda para você todo mês. E essa é a renda passiva que você cai na sua conta sem você precisar trabalhar, sem você estar se esforçando. Excelente. Thomas, mito ou verdade? Quem trabalha mais ganha mais? Então, isso é um assunto muito importante, que bom que você trouxe. Então, o trabalho em si, per si, ele não traz renda, não traz resultado. Se você passar o dia cavando um buraco, depois tampando o buraco, depois você cava o buraco de novo, tampa o buraco de novo, isso não vai gerar nenhuma renda para você. Você trabalhou, mas isso não gerou renda para você. E cansa, né? E cansa, exatamente. Então, você está fazendo um trabalho que não gera resultado. Um trabalho, digamos assim, inútil. Né? O que vai gerar resultado na sociedade para você, resultado financeiro, todo tipo de resultado, é a resolução de problemas. Então, você tem que fazer um trabalho que resolva problemas. E aí as pessoas vão passar a te pagar, né, a te remunerar para você resolver esses problemas. E você tem que achar um trabalho que mais pessoas têm esse problema. Exatamente. Que seja mais precioso. Exato. Quanto mais valor você gerar na sociedade, mais retorno você tem, em geral, né? Então tem que ser feito um trabalho, se você quer aumentar a sua renda, você tem que fazer um trabalho inteligente. E não um trabalho qualquer, sim um trabalho de forma inteligente. Trabalhar de forma inteligente e gerando o máximo de valor possível na sociedade. Então não se trata de trabalhar muito, se trata de trabalhar certo. Exatamente. Né? Trabalhar inteligente e trabalhar com os problemas das pessoas. Então, você no seu dia a dia, você vai tendo experiências, pessoas que chegam para você, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo achar isso. E você que está em casa precisa estar atento. Isso é um problema que as pessoas estão chegando para você. E pode ser que você tenha a solução. Exatamente. E consiga ter uma renda melhor. Exato. Na mentalidade de pobreza, nas pessoas que têm uma mentalidade mais pobre, a gente pode dizer que
que os problemas são simplesmente problemas, né? E que até as oportunidades às vezes são vistas como problemas. E na mentalidade de riqueza, os problemas são oportunidades. Todo problema é uma oportunidade para você resolver aquele problema. Se você consegue resolver, você está gerando valor e provavelmente alguém vai remunerar você para resolver aqueles problemas. Pode ser um problema seu que você resolveu e você, nossa, eu acho que outras pessoas têm esse problema e eu vou vender isso. Ou então um problema que já chegou no seu colo, né? Uma pessoa que já chegou dizendo, ó, não consigo ajeitar essa máquina, não consigo fazer isso, e você tem habilidade e você consegue depois monetizar, vamos dizer. Exato, aí você pode acabar descobrindo que aquele problema não é só aquela pessoa que tem, nem é só você que tem, mas muitas pessoas têm aquele problema. E se você arranjar uma forma de resolver o problema de muitas pessoas, você vai ser muito remunerado. Para deixar mais claro aí para quem está nos assistindo, um problema simples, fome. Todo mundo vai ter fome em alguma hora do dia, vai estar distante, não vai estar em casa, esqueceu a comida, então a fome é um problema. Exatamente. E se você sabe cozinhar, por exemplo, se você está numa região perto, por exemplo, de uma parada de ônibus, de um comércio, de um local que tem muita gente, eis você vai uma oportunidade. Essa Exatamente. necessidade. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, pelo que você está falando, é identificar suas próprias habilidades, né? O que ela tem habilidade. E aí aplicar isso de uma forma inteligente para promover soluções. É isso que você está dizendo? É verdade. Usar suas habilidades, identificar suas habilidades e desenvolver novas habilidades também, que a gente vai chegar também nessa quer parte. dizer, você né? pode aprender, né? Fazer um curso. Exatamente. Interessante, então, se você está falando, eu atendi uma moça uma vez, ela disse assim, eu fui fazer o meu cabelo, fui fazer no salão perto do meu bairro, e eu não gostei. Eu faço melhor do que ela. Né? E aí eu disse, por que você não faz? Não faz em outras pessoas, não cria uma renda a partir disso, né? Então é essa constatação. Poxa, eu faço melhor que ela, então eu posso ter um lugar no mercado. Com certeza, né? Existe um público para aquela pessoa, né? Se você parar para pensar, todas as atividades que você conseguir pensar, que existem no mercado, né? Uma manicure, uma cozinheira, uma pessoa que monta um restaurante, uma pessoa que engraxa um sapato. Que faz um artesanato. Né? Aquele trabalho só existe porque, de alguma forma, ele está resolvendo o problema de alguém. Existe um público para ele porque ele está resolvendo um problema de alguém e aquela pessoa que ele resolve o problema é o público dele. Né? Basicamente isso. E como é que entra a questão da divulgação do serviço para eu poder vender meu produto para aumentar minha renda? Pronto, aí já é outra pessoa que resolve outro tipo de problema, né? Que é a pessoa que faz o marketing, Entendi. né? Você gerou o seu problema à medida que você vai crescendo. Agora, uma grande questão. Você falou aí da renda passiva, falou de alguns nomes, renda fixa, ações, fundos, são várias siglas, é um negócio complexo. Muita gente acha que pode ser enganado quando entra nesse ramo, digamos assim, porque não conhece, né? Mas vamos lá, uma pessoa que tem lá o seu celular, o aplicativo de um banco desses eletrônicos, ou até de um banco mais convencional, ele consegue investir. Sim, hoje é muito acessível, existem várias plataformas, gratuitas inclusive, né? Você consegue abrir uma conta bancária, uma conta numa corretora, em questão de menos de 24 horas você abre uma conta e consegue fazer esses investimentos com valores baixos inicialmente, por R$50, R$40 você já consegue investir. Excelente, então da casa da pessoa, com o seu celular, você consegue com R$40, R$50 começar a mudar completamente a sua vida, vai ser um marco e passar a ter uma renda passiva, uma renda além da sua renda, além do seu trabalho. Uma renda paralela, né? Que ela vai cada vez crescendo mais. E aqui acho que é importante a gente falar que as pessoas têm que pensar, né? A gente está falando de renda passiva, mas para você aumentar a sua renda passiva, você tem que aumentar também a sua renda ativa. Talvez isso que a maioria das pessoas vai pensar sobre o tema, né? Aumentar a renda ativa. E também existem estratégias para você aumentar de forma mais eficiente a sua renda ativa. Certo? Então, Thomas, queria que você desse uma orientação para a gente. Como é que eu posso fazer para aumentar a minha renda de uma forma inteligente? Isso. Então, primeiramente, a gente tem que pensar em trabalhar a renda ativa, que aí geralmente é a renda que está mais disponível, que está mais acessível no momento, aquela renda do seu trabalho, né? Então, como aumentar essa renda ativa para separar uma parte para construir a renda passiva, né? Então, uma das coisas que a maioria das pessoas faz é trabalhar mais. Né?
gastar mais tempo. Entendeu? Hora extra, plantão, né? Que na renda ativa, o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo problemas, mas a gente está vendendo o nosso tempo para conseguir dinheiro. Então você está ocupando seu tempo, ocupando seu esforço, né? Seu esforço pessoal, seu tempo pessoal, para trocar isso por dinheiro. Né? É uma troca de tempo por dinheiro. Você está dando seu tempo e recebendo dinheiro. Então a maioria das pessoas vai pensar nisso, trabalhar mais. Né? Mas também existem outras formas. E como trabalhar mais? Você pode trabalhar mais no que você já faz, ou você pode trabalhar mais tendo uma atividade paralela. Por exemplo, montando um negócio. E esse negócio pode crescer de forma exponencial. E você pode crescer mais rápido dessa forma, por exemplo. Se você identificou um negócio, um problema a ser resolvido, um problema que possa gerar um negócio, que você possa resolver através desse negócio, você pode gerar mais renda com esse negócio paralelo do que com a sua atividade atual. É uma forma de crescer a renda, né? A gente já falou duas aí, né? Aumentando o trabalho dentro do que você já faz, ou criando um negócio paralelo. Desenvolvendo uma atividade paralela. Exatamente. E o que talvez seja mais perceptível às pessoas, que seja mais acessível, porque nem todo mundo quer montar um negócio, né? Desenvolver uma nova atividade profissional. Né? Então você pode trabalhar na sua atividade profissional atual, que você trabalha atualmente, e paralelamente desenvolver uma nova atividade profissional. Então vamos supor que você queira triplicar sua renda ativa. Você quer ganhar o triplo do que você ganha atualmente. Trabalhando, não estamos falando aqui de renda passiva, sim de renda ativa, né? Então você pode trabalhar 3 vezes mais. Mas aí você vai... Como é que você vai trabalhar 3 vezes mais? Essa é a limitação da renda ativa. Como a renda ativa gasta o seu tempo, e todos nós só temos 24 horas, né? O bilionário só tem 24 horas. E o morador de rua também só tem 24 horas. Então essa é a grande limitação da renda ativa, né? Então como você vai triplicar a sua renda na sua atividade atual? Você tem que trabalhar o triplo. Certo? Que é impossível. Que é impossível porque não cabe no seu dia. Então você vai fazer só isso, não vai mais dormir. Né? Nem dormir, nem viver, nem nada. Exatamente. Não aguento. Então você pode tentar fazer uma mudança de profissão, mudar a sua atividade. Então, se você tem um emprego, por exemplo, que você ganha um salário mínimo, faz uma atividade e ganha um salário mínimo. Se você se disponibilizar a ocupar uma parte do seu tempo, livre para fazer um curso técnico, por exemplo, você termina o curso técnico em 3 anos. Vamos supor. E em 3 anos. Até de 1 ano e meio. Tem curso mais curto, né? Então, nesse breve período de tempo, você consegue mudar de profissão e triplicar a sua renda. Se você fosse uma estratégia, né? É uma estratégia, né? Interessante. Se você fosse fazer isso trabalhando mais, seria um trabalho menos inteligente. Aí você ia se esforçar muito mais para conseguir esse objetivo de triplicar a renda. Então você está dizendo que uma das formas é investir na minha qualificação. Exatamente. É uma das formas de eu aumentar a minha renda ativa. Se você está numa área que todas as pessoas dessa área são mal remuneradas, dificilmente você vai conseguir crescer muito nessa área. Você vai ter que tentar usar seu tempo livre para desenvolver uma nova área da sua vida. Então eu posso ou investir na minha qualificação ou desenvolver uma atividade paralela. Exatamente. Certo. E se eu quiser aumentar a minha renda passiva, como é que eu faço? Então tá aí, aumentando a renda ativa já é uma forma de aumentar a renda passiva. Porque se você mantiver as mesmas despesas que você tinha antes e triplicar a sua renda, vai sobrar muito mais dinheiro para você investir e aumentar a sua renda passiva. Você vai crescer muito mais rápido, né? Tem só um detalhe aí, ó. Se mantiver os gastos, o consumo, né, no mesmo nível. O problema porque é que começa a ganhar mais, começa a gastar mais. Eu conheço pessoas, inclusive, assim, eu já vou ganhar um aumento próximo mês, já gastei. Já gastou do mês que vem. Do mês que vem, e vira uma bola de neve. Exatamente. Né? Então, é a primeira consciência, né? Entender o orçamento familiar, os gastos fixos, os gastos, né, variáveis, e o quanto que se dá, o quanto está se recebendo ali, tanto nessa renda ativa, como se você já estiver usando a renda passiva, né? E construindo ali com muita moderação, né? O dinheiro você precisa tratar bem. Tem muita história, né, de pessoas aí que viram celebridade da noite para o dia, ganham muito dinheiro, aí saem comprando mansão, comprando isso, aquilo, e o dinheiro vai todo e a pessoa depois sai nas notícias, né? Porque a pessoa está de novo passando necessidade, porque não consegue manter a estrutura que cria conforme vai aumentando sua renda. Então é importante ter uma disciplina, né?
Você não pode aumentar a sua despesa mais rápido ou na mesma proporção que a sua renda vai aumentando. Né? Okay. Por isso que a gente falou no primeiro programa, quem não assistiu é interessante assistir, vai lá, né? O primeiro programa. A primeira coisa que a gente falou foi de despesa. Então, Controle por isso que a de base de tudo é isso, né? Você saber quanto gasta e controlar essa despesa. E depois a gente vai partir para aumentar a renda, e aí mantendo a despesa e aumentando a renda, sobra mais para você custear sua renda passiva. Excelente, excelente. Maravilha. Maravilha. Então eu vou já aplicar as minhas tarefinhas todas que eu já gravei aqui na minha cabeça, tudo que eu tenho que fazer para aumentar minha renda passiva, viu, Thiago? E aí vou só curtir. É sim, a ideia é essa. Vamos melhorar a nossa renda ativa para poder a gente conseguir investir mais na renda passiva e ter mais tempo livre, né? E também já criar até uma estratégia do que vai fazer com o tempo livre, que também aí é uma outra ciência e a gente vai falar sobre isso depois. Fica para a próxima, então. Muito obrigada, Thomas, pelas dicas preciosas que você trouxe hoje para nós. Eu que agradeço. Fica com a gente que a gente já volta. Tem muito mais. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Olá pessoal, continuando aqui o programa com mais dicas bem interessantes para vocês, nós estamos aqui com Raíza Rídia. Ela que é empresária, ela é assessora de imprensa e trabalha com construção de marcas e vai trazer dicas muito importantes para você. Raíza, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Jô, o convite. Prazer, muito Raíza. obrigada, Fala pra Thiago. gente o que é um assessor de imprensa. O que faz um assessor de imprensa? Pronto, o assessor de imprensa, ele vem para elevar a imagem do profissional ou da marca, né? Fazer essa construção de forma elegante e espontânea na imprensa, através de matérias em jornais, sites, né? E também em emissoras de televisão e rádio. Interessante. Então você dá aquele suporte especialista, é o problema do cliente, né? Você dá aquele suporte especialista para que ele apareça bem, para que ele fique numa posição de mercado mais adequada. Isso, para que a gente dê essa visibilidade, né? Tem muitos profissionais que fazem um trabalho incrível e não são reconhecidos, não são vistos, né? É muito aquela frase bem clichê, quem não é visto não é lembrado. Então a gente faz com que eles apareçam de forma espontânea e tenham a oportunidade de mostrar o diferencial do seu trabalho. É mais do que ser visto e ser lembrado. E quem é bem visto também é bem lembrado, não é, Raíssa? Exatamente. Então é importante você ser bem visto e não apenas visto, né? Verdade. E o papel do profissional da imprensa, do assessor de imprensa é isso, realmente moldar e modelar para apresentar melhor. Isso. E assim, o que é que você poderia dizer já de primeira dica aqui para os nossos espectadores do que você vê de mais comum, né, em relação a posturas, por exemplo? A pessoa tem a sua postura com os amigos, a sua postura com os familiares e quer levar isso para o profissional. Dá certo? Não, não dá certo. Tem que ter o equilíbrio, né? Não perder a sua essência. Sempre a gente trata muito que o profissional ele tem que humanizar, né, com os seus clientes, com os seus parceiros, no ambiente profissional. Mas é importante haver o equilíbrio, evitar gírias, evitar certas brincadeiras, né? Os excessos, né? Isso, esses excessos, manter a postura, tratar de uma linguagem fácil, né, para as pessoas, mas de forma profissional. Então a gente sempre dá toda essa orientação, questão também de vestimentas, né? Não exagerar nos acessórios, na maquiagem, não pesar muito, a questão também de se gesticular. Tem gente que quando está conversando numa hora de uma entrevista de emprego ou até mesmo fechando um contrato profissional, que a pessoa gesticula bastante. Fala muito alto. Fala, exatamente,
doutora Jo, fala muito alto, então a gente tem que posicionar. Tem gente que já posiciona a voz, já é natural da pessoa, elevar a voz demais e não fica elegante, então há de ter esse posicionamento. Como também quem fala muito baixo, tem que elevar mais a sua voz, então tem que a pessoa sempre procurar ter o equilíbrio. Você acha, falar também na pessoa que fala muito baixo, você acha que o tímido, né, a pessoa que é mais recatada, ela acaba perdendo oportunidades, ela precisa realmente ter uma desenvoltura melhor? Que você poderia dizer para a pessoa que é mais tímida? É verdade. Assim, o importante de um profissional que está capacitado, ele sabe que ele é capaz. Então é só mesmo questão de treinar, né? Pode até treinar sozinho em casa. Uma dica que eu dou, vai para uma reunião mais importante, já começa a falar, já começa a projetar a sua voz, Isso né? pega muito na autoconfiança, né? Na verdade, mais que uma timidez, é a falta de autoconfiança que passa insegurança para quem Exatamente. emprega. Então, assim, o profissional, ele totalmente capacitado para fechar aquele contrato, ou então para exercer aquela função, e acaba que outras pessoas que já têm uma comunicação melhor passa na frente dele. Isso é muito comum. Claro, como é que alguém vai acreditar na sua competência se você mesmo não acredita, né? É verdade. Ou você expressa que não acredita. Isso. Né? Talvez você saiu de casa acreditando e quando chega lá... Alguém faz um comentário, né, Tiago? Aí eu não tenho autoconfiança, eu já fico na minha cabeça achando que... Outra dica também é participar de grupos de network, porque lá, eu, por exemplo, participo de vários. Então lá você acaba sendo, como é que eu posso dizer? Estimulado, né? Estimulado a falar, as pessoas acabam perguntando mais como é seu trabalho, e você conversa com uma pessoa, depois conversa com outra, e vai perdendo essa timidez, vai tornando isso uma coisa mais prática. E aí, com o tempo, o treinamento, aí isso ajuda bastante as pessoas que são mais tímidas. Interessante porque às vezes você coloca assim, eu estou de frente para um negócio que vai mudar a minha vida. Exatamente. Né? Eu estou numa reunião que vai ser um emprego que vai mudar a minha vida. Quando a pessoa se vê, uma entrevista de emprego, quando se vê nessa posição, ele embota, ele se assusta, né? Ele trava. Mas quando ele tem essa experiência, esses degraus, né? essa caminhada, eu já falei tanto disso, eu já falei com tantas pessoas sobre isso, eu já vivo isso há tanto tempo, eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo. Agora, uma coisa que você falou, que nós estamos falando aqui do comportamento, das atitudes, da postura, né, nos ambientes de trabalho, mas tem que ter cuidado também, por exemplo, essas posturas, elas não se aplicam apenas no presencial. Muitas pessoas são prejudicadas porque nas redes sociais acabam tendo uma atitude, uma postura, ou dando acesso a muita intimidade, né, se expondo demais. Não é, Raíssa? Isso, acontece bastante. Então tem que ter esse cuidado também na sua vida digital, né? Sim, tem que ter. Que é uma extensão do Por exemplo, eu trabalho com assessoria de imprensa, mas uma das coisas que a gente também orienta o nosso cliente é ter uma rede social já organizada. Então, assim, tem pessoas profissionais que dividem, faz uma rede social somente para a empresa e outra pessoal e fecha. E tem outros que costumam unir as duas coisas. E aí, quando acontece isso, tem que ter um certo zelo, um cuidado. Né? Porque, por exemplo, uma pessoa que na sua vida pessoal bebe demais, gosta muito de festas, de farra, aí a pessoa está lá durante a tarde falando do seu trabalho, sobre a saúde, alguma coisa assim, e à noite tá lá bebendo, isso, né? jogando muito, aí às vezes fala palavras desnecessárias, e principalmente quando existe... Talvez até um comentário que vá quebrar ali toda uma cadeia de oportunidades. Né? E hoje, nas redes sociais, como a gente sabe, é muito fácil ser cancelado, né? É verdade. Tem que ter um certo cuidado para evitar, já que se utiliza a mesma rede social
para o ambiente profissional e pessoal, tem que ter todo esse zelo, né? Às vezes até comportamentos com a própria família que não são de acordo. Então hoje as pessoas elas gostam de contratar profissionais que também elas podem ver assim que são profissionais, por exemplo, que gostam de ajudar o próximo. Hoje em dia é muito assim, as pessoas estão muito humanas social, em relação a isso, que tratam bem a sua família, né? Uma pessoa que é poderada. Então, tudo isso é muito importante, né? Para não haver esses exageros. Gritando, tem gente que utiliza muito do humor também, né? Inadequado muitas vezes, né? Isso, às Ofensivo, vezes. agressivo. E muitas vezes a pessoa tem uma atitude perfeita, uma imagem ótima, mas fala uma bobagem, aí põe tudo a perder, né? Exatamente. Então, sempre é importante se preparar. Eu vou gravar um vídeo nas redes sociais, pois eu vou estudar aquele conteúdo, relembrar, porque de fato o profissional já sabe, mas a gente está sempre se atualizando, as coisas vão mudando muito. Então, até para gravar um vídeo, é importante a pessoa relembrar aquele conteúdo. Veio para uma entrevista, participar de uma entrevista, se preocupe com a sua roupa, que você foi convidado, né? Aquelas pessoas estão esperando por você. Então, se preocupe com a sua vestimenta. Põe a melhor roupa que você tiver. Faça uma maquiagem suave, né? E se prepare principalmente, como a doutora Jo falou, do seu conhecimento, né? Leia, estude o que você vai falar, o assunto que você vai falar. E o principal, saiba que você é capaz, sinta-se capaz e vá como um vencedor. Exatamente. Excelente. Palavras-chave, né, Raíssa? Exatamente. Autoconfiança e preparo. E que isso também pode, a pessoa que tem essa dificuldade pode procurar um tratamento, formas de melhorar isso. Verdade, verdade, excelente. Pessoal, estivemos com Raíza Rídia, foi um papo fantástico, muitas dicas para você que está começando, para você que está no meio e para você que já é grande. Você precisa ouvir e aprender um pouco mais com Raíza Rídia. Verdade. Cuidado com a imagem, cuidado com o conteúdo e bola para frente, vamos tocar. Muito obrigada pela participação, gente. Prazer, Obrigada, aí. nós que agradecemos. A gente volta já já. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. Então, Melhor da Vida de volta, agora com a presença preciosa da doutora Eduarda Diógenes, odontóloga, né, doutora? Sim. Prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, viu? meu. Ela vai falar com a gente sobre harmonização facial, que é a especialidade dela. Doutora Eduarda, explica pra gente o que é harmonização facial. Harmonização facial, como a própria proposta do nome da especialidade, é a harmonia dos traços da face. Então, trazendo essa proposta também de trazer um bem-estar físico, mental, social, uma percepção social muito melhor. E a harmonização vem fazendo todo esse sucesso não à toa, né? Isso está diretamente ligado à autoestima, né, doutora? Com certeza, e ao bem-estar. A autoconfiança também da pessoa conseguir superar, inclusive, até traumas relacionados à aparência, né? Com certeza. E qual seria o principal mercado, a principal linha de ação para a harmonização facial? Seria uma cicatriz? Seriam pessoas realmente com essa questão de autoestima?
O que você encontra mais no seu consultório? Olha, a gente enfrenta hoje as mais variadas perspectivas, né? Desde problemas mentais até problemas sociais, ou então mesmo pessoas que querem prevenir. Hoje a gente tem um público muito grande. Eu até brinco, olha, eu acho que essas meninas de 30 anos, elas não vão mais envelhecer, porque tem até pacientes na faixa etária dos 20 anos já começando alguns tratamentos de forma preventiva, e tem também aquela procura por uma melhora profissional, né? Uma imagem profissional. Hoje em dia se fala muito nos arquétipos, nas imagens, né? Que hoje em dia no Instagram a gente tem que estar bem para aparecer. Então, assim, até profissionalmente as pessoas procuram também para se posicionarem melhor nas redes sociais. Então, assim, são as mais variadas situações, né? Às vezes também alguma história de vida, alguma coisa que a pessoa passou, ou que vai uma nova fase na vida, então a pessoa já procura como uma forma, como um apoio a mais, né? É uma questão de saúde mental, doutora? Com certeza, com certeza. Olha, a gente tem até casos no consultório de pessoas que reduziram medicação. Por quê? Porque assim, a percepção social, a autoconfiança, a autoestima da pessoa é completamente diferente. Agora, é importante salientar que essa busca de aperfeiçoamento da imagem, né, o motivador principal deve ser o auto-amor. A pessoa fica bem com ela mesma antes de querer ficar bem para mostrar, né, doutora? Com certeza. A gente até diz, olha, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? Então, assim, você vai, até para não haver uma questão de não reconhecimento de quem você é. Exatamente. Né? Que acontece. Que acontece, e aí a gente vê na mídia algumas reversões. Verdade. Né? E também uma das vantagens da harmonização facial é a reversibilidade. Mas é um transtorno, né? Você chegar a um exagero, a uma mudança de imagem, a uma transformação tão grande que aquilo lhe tire da sua percepção pessoal. Porque tem pessoas que não conseguem se ver como elas são, né? Existe uma disfuncionalidade nessa visão de si mesmo. Isso. Semelhante ao que acontece no corpo, na anorexia, por exemplo, né? Isso acontece com a face também. Isso, e o efeito contrário também, da pessoa se redescobrir, sim, né? Se rever, assim, a pessoa entra num loop de desgaste emocional e físico tão grande que a pessoa já não estava se reconhecendo. E quando a coisa é feita do jeito certo, né, com aquela naturalidade, resgatando os traços naturais do paciente, a pessoa, poxa, eu me redescobri. O encontro dela com ela mesma. Com ela mesma. Então, assim, sempre aquela história, o equilíbrio, né? O equilíbrio de trazer assim de volta a pessoa e não que as pessoas olhem para você e vejam o seu procedimento e sim vejam você. É uma forma de estimular o autocuidado, né? Com certeza. Doutora, e assim, você falou em arquétipos, né? Existem pessoas que têm uma posição já de autoridade, né? E às vezes você tem uma face que não demonstra essa autoridade, às vezes um queixo, né, menorzinho, mais para dentro. E a harmonização consegue também posicionar a pessoa em relação à estrutura dela. Com certeza. E os homens, em especial, têm essa busca, né? Porque, às vezes, quando a mandíbula, o queixo é mais retraído, a região mandibular, ele traz uma posição mais de fraqueza, né? E a mandíbula mais projetada, o queixo, já traz essa imagem de poder, de força. Isso é muito importante para algumas profissões masculinas. Né? Elas são bem importantes, como no caso da advocacia, engenheiros. Então, tudo isso já traz uma percepção e aí, querendo ou não, traz também um retorno financeiro muito bom, né? O que é que levou você a optar por esse caminho? Quer dizer, iniciou com a formação em odontologia e aí começou a se interessar pela harmonização Inclusive, facial. ela falou aqui que ela foi da primeira turma. Exatamente. Né? Uma mulher pioneira. O que é que despertou esse movimento de abraçar por esse lado? Olha, a história é bem longa, mas para resumir, assim, quando eu comecei a estudar os primeiros procedimentos e tudo, eu comecei a estudar no tempo que ainda não era especialidade regulamentada, né? Era apenas, a gente fazia botox, fazia procedimentos estéticos dentro dos níveis funcionais dentro da odontologia, que era um preenchimento labial para cobrir mais o sorriso, alguns pontos de botox também para correção de bruxismo, que até hoje existe, mas a gente começou nessa coisa. Por quê? Porque a minha mãe já era dentista e a minha mãe já fazia tudo.
Então eu me formei e eu ia para o consultório dela e minha mãe ainda jovem, né? Uhum. Ela não ia se aposentar nem nada, então eu tinha essa coisa de complementar o trabalho dela e não concorrer com o trabalho dela, né? Claro. Então eu comecei a me interessar nesse sentido. E aí comecei a estudar nos Estados Unidos, ainda em 2018, que foi quando eu fui para Orlando, que eu fiz a formação no Hospital Nicholson Center, fiquei em cadáver, né? Eu comecei, as minhas primeiras práticas não foram em pessoas, foram em cadáver, que isso me deu também uma visão anatômica, assim, extraordinária. Foi muito importante, né? Muito aprofundada, e assim, a gente já tem essa coisa, isso é importante, é o GPS do profissional, é a anatomia. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos com 4 meses, sai a regulamentação de que a odontologia seria a especialidade de harmonização facial em 2019, logo no primeiro semestre de 2019. Excelente. Então aí eu já entrei na primeira turma, e aí foram cursos, em 2022 para 2023 veio Harvard também, a gente foi se aprofundar lá. Então assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, foi intuitivo, né? O mercado não estava aberto para isso naquela época, mas eu me interessei e fui me aprofundando, e graças a Deus gerando aí já premiações, e estou muito feliz. E olha a doutora Eduarda falando aqui, né, da biografia dela, e uma coisa, você que nos acompanha, você já ouviu muitas vezes a gente falar, procure bons profissionais, procure ver a formação, procure boas referências, né? E aí ela foi falando, e você está vendo aí que no pioneirismo, né, na vanguarda daquilo que está surgindo no mercado, ela estava buscando o melhor, né? E o melhor para você, para os clientes dela. Doutora, explica pra gente, existe um momento certo para se buscar esse tipo de tratamento, ou uma condição que seja determinante para buscar, ou é só a vontade mesmo? É só querer. Só querer. O que a gente diz? A prevenção, ela, em toda a área de saúde, ela é o preditor, né? Mas se, por exemplo, a gente chegou num mercado que é considerado novo, né? Se você já tem já está numa faixa etária e não procurou ainda, o ideal é você se sentir, não está bem com a sua aparência, acha que pode melhorar, já vê aquelas primeiras marquinhas de expressão realmente já fazendo toda uma marcação, então é hora de começar. Então, mas realmente o que é que eu digo? Tem que ser partir de você. Então, e não daquela coisa do mercado, mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não, eu acho que tem que ser de dentro. Então seria uma sensação de desconforto com a sua imagem. Sim, com certeza. E você sabe, a gente sempre sabe que tem que melhorar, principalmente nós mulheres, né? É quase como a sede, né? A sede diz assim, quando você sente a sede, na verdade já passou o tempo de você se reidratar. Exato. E aí a harmonização facial, se já apareceu a ruguinha, já perdeu tempo, mas dá tempo ainda, né? Dá tempo, já tá um e não só ruguinha, às vezes uma questão corretiva, né? Sim. De alguma assimetria, por exemplo. Tem pessoas que já nascem com assimetrias faciais, né? Sim. Mais acentuadas. Eu trabalho no meu consultório com pessoas com problema de autoestima grave, por conta, às vezes, de um lado do lábio que é mais para cima em relação ao outro. Existem essas assimetrias que afetam a forma como a pessoa se vê. É verdade, isso é uma coisa tão séria, porque assim, a face ela é muito conectada com a nossa identidade. Isso. E é o lugar da nossa comunicação, né? Uhum. Então isso faz toda a diferença, a gente tratar essa parte do corpo, porque o resto do corpo a gente até cobre, né? Mas a gente vê às vezes a paciente faz cirurgia plástica, alguma coisa, o umbigo não ficou legal e tal, e você consegue realmente cobrir, mas a face, ela tá muito ligada. E aí a responsabilidade ainda maior de nós profissionais. E como profissional, quer dizer, acho que teve uma palavra aí que você falou que me chamou muita atenção. Tratar. Exato. Né? Então se trata disso. É um tratamento. Não é mascarar, é tratar. Porque existe uma linha muito tênue entre o benefício e o prejuízo, né? Exato. Dessas coisas. Então, a gente vê, por exemplo, você falou da identidade. Tem muitas pessoas que perdem a identidade pelo excesso de intervenção, né? Que ficam irreconhecíveis, doutora. Como profissional, como é que você trabalha isso? Tem a hora de dizer não para algum paciente? Com certeza. E assim, eu até brinco no consultório, olha gente, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Então assim, realmente esse equilíbrio,
da gente chegar e dizer, olha, até aqui as suas medidas naturais vão chegar, como já assim aconteceu, olha, mas eu quero mais lábio, eu quero mais tudo. Diz, ó, agora não. Então isso passa por ética, isso passa, né, por propósito também, né, por tudo isso, porque existe um mercado, existem pessoas extremamente despreparadas e aventureiras aí, né? Produtos que podem gerar produtos um dano. que às vezes até o profissional até não é tão ruim, mas fez alguns cursos e tudo, mas às vezes não tem aquele critério de onde está comprando, como está comprando. A qualidade do material que está sendo usado. E porque sim, existe falsificação e nesse mercado, como existe nos salões, né, com produtos falsificados. Então isso a gente tem que ter um critério muito grande do profissional, realmente. Eu até digo, olha, o preditor do sucesso de um tratamento é a experiência do profissional. Não, isso não tem jeito. Fique atento e desconfie. Tratamento muito barato pode estar usando produto falsificado. Exato. Isso é recorrente no consultório. Olha, às vezes chega pacientes de anos comigo, chega e diz assim, doutora, você pode ajudar uma amiga minha? Normalmente a história é sempre a mesma. Ela marcou com você porque eu indiquei, ela não veio, aí fez no mais barato. Entendeu? E agora quer que você... Porque pode causar uma deformidade, né? Sim. E aí, mais uma vez, é na face, é na identidade, como se expressa. Então, a responsabilidade... E assim, os produtos ainda estão caros. Sim. Os bons produtos, os melhores eles são caros, né? Até para alertar vocês assim, eu quero fazer e encontrei ali uma pechincha. Baratinho, né? Corra. Isso é um detalhe importante. Os produtos são caros. Procedimentos baratos tem que desconfiar, sim. Né? E mesmo os que existem aí no mercado, até alguns famosinhos, tem que ver se existe estudo, porque essa área, ela aparece muita coisa nova, produto novo, técnica nova, e quando você vai ver, só tem estudo da própria empresa que formulou da primeira lá. Só da empresa que formulou o produto, o estudo é deles, não tem estudos independentes. Então, às vezes as pacientes chegam e dizem, eu quero usar a tecnologia tal, produto tal. Eu disse, olha, só um minuto, vamos esperar os estudos, vamos ver o que está saindo de independente, porque assim... O próprio dono disse, muito bom, o meu produto é bom. Exatamente. Lá garantia isso aí, Joe. Então, assim, por exemplo, tem produto que tem Anvisa só como cosmético, não tem para injetável. E aí vem com a seringa, tudo, e o pessoal sai injetando, e aí vai tirar como se der um problema. Entendeu? Então, até isso, essa questão do registro Anvisa, de tudo isso, o bom profissional, ele vai estar preocupado sim com isso. Mas os que não estão aí só, aí eles fazem. E aí, como a gente vê nos grupos das harmonizações aí da vida, alguns professores já dizem, olha, esse é o famoso não sei o que fazer. Temos que ter cuidado também, porque hoje, com a projeção nas mídias sociais, nas redes sociais, né, tem muito especialista dizendo faça isso desse jeito e as pessoas acabam desinformadas sobre o assunto e por conta dessa desinformação chegam já para o profissional dizendo eu quero que faça isso, aquilo. Peraí, quem é que entende realmente do assunto, né? Tem que ter um entendimento de que o conhecimento profundo sobre aquilo faz toda a diferença na hora de tomar a decisão certa, né, doutor Thiago? Porque se chega para você, por exemplo, chego lá no seu consultório, olha, eu quero fazer isso dessa forma, assim, assim. Eu sou leiga, eu não sei, né? Então, como é que eu posso chegar, porque eu vi um vídeo no Instagram que faz isso e ficou ótimo naquela pessoa, não significa que funcione para mim. Então, eu chego no seu consultório, eu tenho que estar aberto para ouvir o que esse profissional tem a me dizer e não aquilo que eu quero fazer e que eu acho que é melhor, né? Eles têm que chegar apresentando doutora, um problema. De alguém sair brabo com você? Já! E assim, com essa abertura das redes sociais, né? A pessoa vê o antes e depois e muita coisa. E muitas vezes ali o paciente já passou por um tratamento. Né? A gente já posta o resultado, mas às vezes a pessoa passou 6 meses, passou 1 ano. Não foi uma mágica de um dia. Claro, quando a pessoa é muito jovem, numa sessão 2, ok, você consegue até harmonizar. Mas tem tratamento que não tem milagre. É um processo. É um processo. É um processo e é uma construção. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. A pessoa tem um lábio muito fino, a pessoa já quer, olha, eu quero meu lábio.
não vai ser, nem vai ser harmônico, nem vai ser seguro você colocar muito produto de uma vez. Então, a construção em sessões é o mais indicado. É mais indicado para a sua percepção pessoal, para a percepção social também e para que aquilo harmonize com o resto da face. Muitas vezes a pessoa pode chegar no consultório, eu quero a boca da Angelina Jolie, Sim. o olho da outra atriz, aí vira aquele quebra-cabeça com cada pedaço de uma... Tem que ver o que é adequado para a fisionomia natural da pessoa. Para a estética né? dela, da Pra face e do estética corpo dela. todo, né? Porque, inclusive, deve ter limitações da própria estrutura Sim. facial, né, da pessoa E assim, pré-existente. com certeza, às vezes a pessoa não comporta a pele da pessoa, a estrutura da pessoa, ou então as medidas, porque a face, os textos da face, eles têm que ter medidas harmônicas, né? Eles têm que se harmonizar. Existem medidas e isso muda de uma pessoa para outra. Né? E tem pessoa que nunca vai combinar com um lábio muito É interessante, grosso. doutora, que nessa questão da saúde é a arte de dizer não, né? Eu já tive um paciente, a paciente ela disse, doutor, eu queria emagrecer, eu queria ficar com o corpo dessa modelo, né? E ela, uma senhora já mais brasileira, quadril largo, ombro largo, eu disse, não dá. Né? E aí essa desconstrução, porque ela tem uma expectativa, a gente não pode dizer, não, você não consegue, é impossível para você. Né? É essa arte de dizer, não, olha, vamos trabalhar para que você fique harmonizada, mas talvez não chegue a essa expectativa que você tem. Não é você se tornar uma outra versão, uma outra pessoa, é a melhor seu versão melhor, de a si sua mesmo, melhor né? versão. Né? E lembrar assim também para o paciente que nada é isolado, né? Eu vou fazer um lábio e pronto, eu vou fazer um botox. Não, é um tratamento. Nenhum tratamento substitui o outro, é um conjunto. E tem que passar por um processo bem planejado. O que a gente mais vê no consultório? Os pacientes com planejamentos completamente distorcidos. Ou inexistente. Ou inexistente. Mas às vezes a percepção está no erro do planejamento. Às vezes a pessoa está lá, fez, sei lá, um lábio, aí o resto da face pesando no lábio. Aí, olha, doutor, eu acho que eu não combinou comigo, eu não estou percebendo muito Termina resultado. até que aquilo ali realça uma outra imperfeição, em vez de Exato. aprimorar, né? Exatamente. Então a pessoa começa... Então até isso, às vezes o profissional fez bem, o lábio da pessoa às vezes até tá bonito, mas não tá combinando com a face. Por quê? Porque não era a hora de fazer. É uma harmonização. Por isso que Exatamente. o nome é harmonização, para que haja uma harmonia do conjunto, né? Por isso que eu digo, olha, nada substitui uma boa avaliação. Porque às vezes a gente chega com ideia, o paciente chega com ideia, né? Vocês sabem disso. E a gente, olha, não é por esse caminho, né? O caminho vai ser esse, para que a gente chegue a um resultado. Então, tem realmente essa coisa. Então, na harmonização facial, cada parte, né? O lábio, o nariz, o olho, tem que estar bonito, mas todos têm que estar harmonizados, eles têm que estar conversando, fazendo uma ligação um com o outro. Com certeza. Senão, vai acabar ficando destoando e não ficando tão belo. Exato. Né? E o principal, para viver o melhor da vida, busque a sua melhor versão. E busque a sua melhor versão. E se for preciso, buscar profissionais para ter essa melhor versão, né? Melhorar a sua autoestima e crescer internamente, de dentro para fora. Temos aqui o Dr. Eduardo. Pare de se preocupar em se comparar com quem quer que seja, querer ser Você é parecido único. com alguém. Seja você mesmo e procure um profissional capacitado que vai te orientar no sentido de trazer para você a melhor proposta de tratamento para o seu caso específico, né, doutora? Com certeza, é muito individualizado. Tem também a questão sistêmica, né, de cada paciente. Então, não é só sobre fazer procedimentos, mas existe. E quais algo seriam, muito mais assim, complexo. só para a gente ter uma ideia básica, quais seriam as etapas? Como é que funciona? Eu quero iniciar um tratamento de harmonização facial. Então, eu vou marcar uma consulta. Como é que funciona? Olha, o primeiro passo é você fazer a avaliação. Dentro da avaliação, a primeira coisa que a gente faz, além daqueles dados normais do paciente, né, é a gente pegar toda a condição sistêmica do paciente. Porque a partir dali, a gente vai saber o que é que a pessoa está habilitada a fazer, o que não está, tipos de anestésico que eu posso usar ou não, para não ter alteração de pressão, para saber se tem alguma doença autoimune, porque alguns bioestimuladores a gente não pode usar em pessoas com doença autoimune. Então, tem vários detalhes que nenhuma daquelas perguntas são à toa, né? O contexto de saúde. O contexto de Isso saúde. é a avaliação sistêmica, só para esclarecer. Sim, dentro da avaliação, da Então, harmonização. a avaliação sistêmica é o entendimento do contexto Sim. como um Geral todo da pessoa.
Sim. envolvendo a É saúde. a anamnese, Isso. Então, existe, dentro daquela avaliação, tem uma anamnese muito completa, né? A gente faz todo aquele registro de fotos, toda a perspectiva do paciente. Tanto da parte fisiológica como da parte emocional também. Com certeza. Temos perguntas também, inclusive de medicações psicotrópicas, de tudo, porque a gente quer saber a realidade de como o paciente chegou. Claro. Né? E a partir dali, lançar um tratamento não só visando procedimentos, mas o conforto, Também. o bem-estar e a saúde do paciente. E aí, a Que é o partir dessa resultado. anamnese é que vai ser feita a As estratégia. fotos e as estratégias de procedimentos específicas para aquela pessoa. Existe, via de regra, muita dificuldade em fazer um alinhamento das expectativas de quem chega e da realidade do tratamento? Olha, agora eu vou falar como alguém que começou há muito tempo. No começo, que tinham menos profissionais fazendo, era mais difícil. Hoje as pessoas, como já entendem que é bom, que tudo, já é mais fácil. Assim, nos últimos anos a gente tem encontrado mais facilidade de alinhar isso, mas antes não, antes que as pessoas meio que tinham muito medo, uma coisa que não tinha muita gente fazendo, então era mais difícil. Hoje as pessoas já entendem melhor. Só é ruim quando a pessoa tem algum problema emocional e ela coloca toda a expectativa naquilo ali. E aí você tem que alinhar, olha, isso aqui não vai resolver o teu problema. Você tem que juntar isso daí com outros tratamentos, inclusive com o emagrecimento, com a parte psicológica também, porque também o paciente muito inflamado, os produtos não vão performar também como deveria, isso é um detalhe muito importante. Agora, doutora, nós vivemos numa cidade com um clima, com sol, tudo muito peculiar aqui, de uma região mais próxima dos trópicos, né? Sim. É importante ressaltar que o tratamento ele não encerra só no procedimento, né, doutora? Então, esse pós, como é que funciona? Existem cuidados necessários que a pessoa tem que ter? Existem. A gente faz sempre aquele acompanhamento, né? O skincare da pessoa para poder, né, manter direitinho. Faz a reavaliação com 6 meses, com 1 ano, para ver como é que tá. O Botox, como é o procedimento que dura menos, né, a gente sempre indica entre 4 e 6 meses para reaplicação. Então tem que ser feita a manutenção. Tem que ser feita a manutenção, porque o corpo ele está em desgaste. Mesma coisa da cirurgia plástica, de tudo, a gente precisa estar em contato com o paciente para manter o paciente envelhecendo bem com a gente. Claro. Eu acho que o principal é entender que o paciente chegou ali, ele não fechou um tratamento, ele vai embora. Eu acho que o principal é a gente manter ele como uma família mesmo de pacientes. Poxa, aquele paciente X, ele veio, fez um tratamento, já está na época dele se cuidar. Claro, às vezes não está dentro da prioridade da pessoa naquele tempo, mas o paciente, o cliente, ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser, né, vou me programar, realmente eu tenho que voltar para doutor fulano, cicrano, então existe inclusive o risco de comprometer o resultado se a manutenção não for adequada e Claro. se depois os cuidados de após o procedimento, a pessoa toma sol de forma adequada ou não faz os cuidados, como você falou do skincare, né? Dos cuidados com a pele adequados depois em sequência, né? Então não é assim, eu fui no consultório, fiz, está pronto. Tem todo um processo de manutenção e cuidados que são requeridos para que esse resultado seja o procedimento cirúrgico ou minimamente invasivo, ele precisa sim dessa manutenção, porque o corpo da gente é fisiológico, é natural do nosso corpo, ele vai continuar em desgaste. O que a gente tem que fazer é gerenciar esse envelhecimento. A gente passa por situações da vida, né? Às vezes a pessoa come um pouco mais, eu passo por uma depressão, né? Problema emocional, e isso afeta os procedimentos do mesmo jeito que afeta o cérebro e o resto do corpo. Então é importante essa manutenção, sim. Ela é periódica, né? Dependendo do tratamento, a gente indica o tempo de retornar. Agora, claro, um tratamento de manutenção é muito mais assim acessível financeiramente do que o começo. No começo você vai fazer tudo, mas é aquela história, quem cuida da manutenção não vai ter problema depois para retornar todo o procedimento. Então estivemos aqui com a doutora Eduarda Diógenes, que nos trouxe muito conhecimento sobre a área de harmonização facial, os benefícios, né, as expectativas, como funcionam os cuidados, tudo que a gente precisa saber para entender esses procedimentos e saber também da importância de procurar um profissional capacitado
com boas referências e que use produtos de primeira qualidade. E o melhor da vida continua para você. O melhor da vida é viver. Pessoal, um prazer estar com vocês. Infelizmente, encerrando mais um programa Melhor da Vida, e nós entregamos para vocês mais ferramentas, mais ações, mais dicas para você viver o seu melhor. É verdade, hoje foi bom, não foi? Muita coisa bacana. Mas sábado que vem tem mais e a gente está de volta com o Melhor da Vida para você. E nossas dicas continuam nos nossos canais. Segue a gente. Até lá. Memórias pode tornar a vida, vale a pena ser vivida.